Eu estou escrevendo para contar a minha história como uma forma de desabafar e, quem sabe, encerrar algumas coisas dentro de mim. Eu vou começar por 2018. Eu estava numa relação de quase 11 anos com um homem maravilhoso, o Alan. Foram 3 anos de namoro e quase 8 morando juntos. Uma união estável. O Alan era o marido dos sonhos de qualquer mulher. Carinhoso, atencioso, delicado. Ao extremo até. Minha vida nunca foi muito fácil. E nessa época eu já cuidava, junto com as minhas irmãs, da minha mãe, que teve 4 AVCs e ficou com algumas limitações. O Alan me ajudava em tudo. Era um parceirão mesmo. Só que eu nunca fui uma pessoa fácil. Era comum eu ser grosseira com ele. Muitas vezes eu jogava sobre ele as minhas frustrações. A pedido dele, comecei a fazer terapia. Tinha crises constantes. Eu queria controlar tudo, brigava com todos. Passei então a tomar remédios controlados e descobri, na corrida de rua, uma válvula de escape. Então, toda vez que eu começava a ter uma crise, eu ia correr. Lembro que o Alan me dizia que adorava quem eu era depois de correr. E foi nessa época que eu comecei a olhar para minha relação com mais cuidado. Comecei a planejar coisas com o Alan. Fazia pouco menos de 1 ano que estávamos morando na nossa própria casa. Então eu decidi dar a ele o filho que há anos ele me pedia, mas que eu sempre adiava. Como eu já estava com 36 anos, a minha família tinha histórico de pressão alta e diabetes gestacional. Eu queria ter certeza de que tudo daria certo. Então fomos ao médico para ver se estava tudo bem. O Alan me acompanhou quando fui fazer os exames e resolveu doar sangue. Assim, pegaria o dia para cuidar de mim. Só que ele passou mal durante a coleta e saiu do laboratório com uma dor de cabeça e com enjoo. Mesmo assim, chegamos em casa e ele me colocou na cama, onde eu adormeci. Umas 2 horas depois, acordei com ele do meu lado. Minha cabeça tá doendo demais. Minha visão tá turva. Eu não tô enxergando nada, socorro! Eu não tô vendo nada! Eu fiquei assustada, peguei o carro e corremos para o hospital. A tomografia mostrou que ele, aos 36 anos, tinha tido um AVC. Eu entrei em desespero, porque mesmo ele tendo voltado a enxergar normalmente, estar consciente e sem sequelas, a postura do médico me deixou em alerta. Não era tão simples quanto parecia. Depois, eu soube que se tratava de um aneurisma. Nessa hora, a gente muda. Eu fui tomada por uma ânsia de fazê-lo feliz. Sabe, ser alguém melhor para ele. Eu queria cuidar do Alan, como ele sempre cuidou de mim. Mas era tarde demais. 4 dias depois, ele entrou em coma. Sim, o aneurisma dele rompeu. Ele teve um novo AVC, dessa vez hemorrágico. Foram 7 dias vendo meu marido ali, entubado, indo embora e me deixando. Meu mundo foi se desfazendo. E até hoje, eu confesso que eu não sei como eu aguentei. Sem ele eu me vi completamente perdida e sozinha. Porque era ele, o meu equilíbrio. Era ele que me acalmava, que me dava apoio, que me dava forças. A minha vontade era de morrer também. Mas eu nem podia, porque ainda tinha a minha mãe. Eu tinha que cuidar dela também. Por ela eu precisava seguir em frente. Os meses foram passando.
Eu vivia numa verdadeira montanha-russa emocional. Alternava momentos de depressão com momentos de euforia. No trabalho, meu rendimento caiu, meus chefes foram até pacientes, compreensivos, mas eu sabia que eu estava no limite. A única coisa que me tirava daquele estado eram realmente as minhas corridas. Eu corria para aliviar a dor, corria para controlar a ansiedade, corria. Mas não era fácil cruzar a linha de chegada e não ter mais ele lá, na minha espera. Em maio de 2019, quase um ano após a partida do meu amor, eu estava acabada. Na certa noite, eu chorei muito, até dormir. E eu sonhei com o Alan. No sonho, ele sorria. Ele estava tão sereno. Parecia um anjo. Eu acordei na manhã seguinte, então decidida a seguir em frente e sair daquele estado depressivo em que eu me encontrava. Porque eu não abri meu coração para nada e nem para ninguém. Eu tinha tido um amor tão lindo, então não havia motivos para acreditar em qualquer outra coisa. Mas eu precisava. E foi isso que eu fiz. Eu tinha que ter isso para mim. Acreditar que eu poderia amar e ser amada novamente. Então entrei em contato com uma amiga que meses antes me convidou para entrar num grupo de WhatsApp de solteiras, assim, para combinar baladas, passeios. Por uma sugestão da minha irmã, entrei num aplicativo de relacionamentos e numa dessas saídas com as meninas, mostrei os perfis que apareciam para mim. Quando uma delas então reconheceu um dos caras. Era amigo dela. E na mesma hora, ela começou a fazer propaganda. Eu comecei a conversar com ele pelo aplicativo. O nome dele era Juan. E foi uma conversa leve, tranquila, alto astral, sabe? Adorei o papo dele. Quando cheguei em casa, já tinha mensagem do Juan no meu WhatsApp. Conversamos até tarde da noite. Ele me disse que estava ansioso para me conhecer. Conversa vai, conversa vem, ele me convidou para jantar. Fomos no dia seguinte, combinamos num barzinho que eu conhecia. Eu recusei a oferta dele me buscar em casa, pois nos dias de hoje nunca se sabe, não é? Assim que estacionei e saí do carro, dei de cara com ele. E confesso que não me animei muito na hora, não. Ele não era nada bonito. Mas eu estava ali, sem pretensão nenhuma, apenas para conversar e conhecer alguém. Como a vida é engraçada. Tudo virava assunto entre nós. E eu me encantei com a visão de mundo dele. E com a inteligência, os gostos tão parecidos com os meus. Senti uma conexão que nunca tinha sentido antes. Foi uma coisa incrível. Ele me contou que estava na cidade a trabalho, era engenheiro e viajava bastante a serviço da empresa. Ele morava longe, a uns 400 quilômetros de distância. Não sei se foi durante a conversa ou quando ele me beijou na despedida, que eu me apaixonei de uma maneira que nunca pensei que eu ainda fosse capaz. Só sei que entrei no carro com as pernas bambas, coração na boca e um sorriso que não conseguia tirar dos lábios. Assim começou a minha história com o Juan. Passamos a nos ver com frequência e o meu sentimento crescia cada vez mais. Eu me sentia uma menina boba. Queria estar com ele o tempo todo, mas eu me continha. Dizem que as pessoas dão sinais e eu via todos eles. Apesar de estar comigo, ser gentil, carinhoso, intenso na hora de fazer amor,
eu sentia que ele não estava tão envolvido quanto eu. Ele não tinha a mesma urgência em estar comigo. Tanto que desmarcou programas em cima da hora. E eu sofria. Tinha crises de ansiedade, chorava, mas não cobrava nada. Eu tinha medo dele simplesmente me deixar. E eu não estava preparada para perder outra pessoa assim, principalmente em tão pouco tempo. Dizia para mim mesma que era o jeito dele. Final de novembro do mesmo ano, em 2019, o pai dele sofreu um infarto e ele teve que voltar para a cidade dele às pressas. Apesar de manter o apartamento aqui e continuar na empresa, ele foi ficando por lá. E eu entendia, afinal, o pai dele precisava que ele assumisse os negócios. Acabei passando o Natal e o Ano Novo sozinha. Sentia que estava perdendo o Juan. Comecei a sentir ciúmes das amigas que comentavam ou curtiam as postagens dele, da prima por quem ele tinha adoração. Então, quando ele não voltou nem para o meu aniversário, em meados de janeiro, eu surtei e pedi um tempo. Ficamos 10 dias sem nos falar e praticamente definhei. Quando ele veio, eu estava disposta a colocar um ponto final. Não aguentava mais sofrer. Doía muito, mas eu estava decidida a terminar, até encontrá-lo. Porque quando ele me abraçou, eu esqueci tudo. Todas as noites sem dormir, as crises de ansiedade, o abandono emocional. Ah, Juan. Eu não quero te perder, Gi, mas eu não sei como vai ser o nosso futuro. Talvez eu tenha que ficar em definitivo na minha cidade, sabia? Mesmo assim, eu aceitei continuar e tentar uma relação à distância. E assim foram passando os meses. Ele vinha uma vez por mês, eu fui para lá, mas a distância entre nós só aumentava. Nessa altura, minhas amigas já me falavam que aquilo não era namoro, que eu estava sempre sozinha e não podia contar com ele para nada. Somente em outubro de 2020, tomei coragem e terminei por telefone mesmo, porque pessoalmente eu nunca teria coragem. Foi difícil, mas eu já vinha me preparando para aquilo há tempos. Foi libertador. Ficamos 2 meses sem contato nenhum, até que em dezembro ele mandou mensagem e passamos a conversar sempre, mas como amigos. Isso não me fez bem. Olha, Juan, eu acho melhor a gente não se falar mais. Nossas conversas estão alimentando uma esperança que nós sabemos que é inviável. Você tá certa, Gi, mas saiba que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sofri muito. E um tempo depois, eu não aguentei. Mandei uma mensagem dizendo que tudo estava preso no meu peito. Falei da minha paixão, da minha dor pela ausência dele. Coloquei meu coração naquela mensagem e nas mãos dele. Disse que, se ele quisesse, eu tentaria novamente. Estava disposta a manter uma relação à distância. Tentaria achar um equilíbrio e controlar as minhas emoções. Ao final da mensagem, fiz um pedido. Se caso ele não sentisse o mesmo, ou se fosse tarde demais, simplesmente não me respondesse absolutamente nada. E ele nunca respondeu. O tempo foi passando e agora estou pouco a pouco tentando me refazer. Tem dias que a dor é tão grande que eu chego a esconder o rosto no travesseiro para gritar. Mas eu estou decidida a nunca mais procurá-lo e nunca mais aceitar menos do que eu vivi com o Alan. Ele sim me amou. O Juan nunca fez nada por mim. Nunca deu um passo na minha direção. Hoje eu percebo que eu fui me afastando de mim, das pessoas que eu gosto e até da corrida, que sempre me salvou. Pois agora voltei a treinar, comecei a academia, estou focada no trabalho e tentando me cercar de pessoas que me fazem bem. Não sei se um dia vou viver novamente um amor tranquilo,
como que eu vivi com o Alan, ou uma paixão avassaladora como a que eu sinto pelo Juan. Se puder escolher, eu fico com a primeira opção. Mas no momento, tudo que eu quero é me resgatar e conseguir encontrar a felicidade independente de estar com alguém. Aconteceu comigo.